Série de reportagens apresenta o trabalho da Secretaria de Controle Externo. Núcleo de Pesquisa do Tribunal divulga trabalho sobre redução do endividamento dos estados. Na entrevista da semana, a gente fala sobre fortalecimento do controle social. Instituto Rui Barbosa promove aula inaugural do MBA em parceria com a Universidade de São Paulo. E outros destaques dessa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá, a Secretaria de Controle Externo é a unidade responsável pela atividade fim do TCE Ceará, a fiscalização e acompanhamento dos gastos feitos com recursos públicos, tanto estaduais como municipais. Veja na reportagem de Michele Mesquita. O TCE Ceará tem a missão de exercer o controle externo, fiscalizando e orientando a aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. Ciente dessa responsabilidade, o tribunal possui a Secretaria de Controle Externo, que atua na realização de inspeções e auditorias por meio das suas unidades técnicas, sempre com foco nos recursos estaduais e municipais. O resultado da coleta desses dados e informações é materializado em relatório para a apreciação dos colegiados nos julgamentos durante as sessões do Pleno e das câmaras. Os analistas do tribunal podem solicitar processos, informações, cópias e quaisquer documentos indispensáveis ao trabalho. Em cada auditoria, o TCE solicita que o jurisdicionado indique uma pessoa qualificada para contato, esclarecimentos e acompanhamento da inspeção. As fiscalizações presenciais foram retomadas em setembro de 2021, já que tinham sido interrompidas temporariamente devido à pandemia da Covid-19, mas os trabalhos de controle externo continuavam acontecendo de forma remota. A realidade é que, agora que retomamos de uma forma com mínimas restrições, podemos então planejar este ano já com 50 fiscalizações que serão feitas principalmente em temas das principais políticas públicas que temos implementadas pelo governo, tais como saúde, previdência social, também com obras, e também fizemos de uma forma diferenciada um sorteio de 20 municípios, dentre os quais vamos procurar as principais irregularidades que podem estar ocorrendo dentro da gestão municipal. Um dos objetivos do setor é apresentar sugestões de treinamento e capacitações para quem integra a Secretaria e suas unidades. Em março deste ano, servidores da área foram qualificados sobre o voo, montagem e manuseio de drones. Os equipamentos auxiliam no trabalho de inspeção e fiscalização, na visualização e captação de imagens de obras de forma mais abrangente. Outra atribuição da Secretaria é a elaboração do Plano Diretor, que representa o planejamento das ações de controle, visando maximizar resultados e evitar sobreposição de esforços, oportunizando o compartilhamento de informações e a colaboração entre as unidades técnicas da SESEX. O Plano Diretor faz, então, esse casamento para, dentro das competências da Secretaria de Controle Externo, trazer quais seriam os principais trabalhos que seriam realizados durante aquele período, de forma a, então, comunicar aos nossos servidores quais são os nossos objetivos, organizar melhor os esforços e também dizer aos conselheiros desta casa onde estaremos, então, depositando a nossa energia para dividir entre o estoque que nós já temos e novas fiscalizações, os trabalhos dos servidores que nos trarão, então, algum resultado durante esse ano. O TCE Ceará emite o parecer prévio das contas anuais do governador do estado. A análise técnica dos documentos é feita pela Diretoria de Contas de Governo, vinculada à SESEX, que elabora o relatório contendo análise detalhada das contas de governo apresentadas, bem como elementos e informações sobre os resultados do acompanhamento efetuado ao longo do exercício financeiro. A Secretaria de Controle Externo é um dos setores que atuam na modalidade de teletrabalho. Conforme determinação vigente, o limite máximo de servidores em teletrabalho na área é de 50%. Das 242 pessoas que atuam na secretaria, 121 pessoas estão em teletrabalho.
que podemos visualizar das principais vantagens de ter um servidor nessa modalidade tem muito a ver com a flexibilidade de horários, a permissão para que o servidor possa, então, se organizar para, inclusive, trabalhar naquela hora que esteja mais produtivo, sem, contudo, deixar de, se necessário, cumprir com compromissos que devem ser realizados dentro ali do nosso período útil de expediente já normal. A grande vantagem é que o servidor pode, então, adequar talvez alguns compromissos pessoais, mas aumentando a sua produtividade sem deixar de lado a sua qualidade de vida. O governo do Ceará reduziu o nível de endividamento segundo dados do Núcleo de Pesquisa do Tribunal de Contas do Estado. Dos 20 estados que conseguiram reduzir o endividamento no primeiro bimestre deste ano, o Ceará ficou em terceiro lugar, atrás apenas do Acre e do Maranhão. Acompanhe a reportagem de Carolina Madeira. O Núcleo de Pesquisa do TCE Ceará lançou mais uma publicação do projeto Monitor Fiscal. A Carta de Conjuntura Macrofiscal número 9 mostra a evolução do endividamento do governo estadual e verificou que o Ceará ficou em terceiro lugar entre os governos que reduziram seu nível de endividamento no começo de 2022, perdendo apenas para os estados do Acre e do Maranhão. Para explicar os principais resultados desta Carta de Conjuntura, o Acontece TV recebeu a visita do coordenador adjunto do Núcleo de Pesquisa, Raimi Holanda. O mais recente estudo, que foi traduzido na nossa Carta de Conjuntura, ele traz exatamente um estudo da evolução do endividamento do Estado do Ceará. Ele mostra, através das variáveis de disponibilidade de caixa, de dívida consolidada e da dívida consolidada líquida, o que aconteceu a partir de 2019, mostrando a cada 2 meses como se deu essa evolução. A dívida consolidada, ela é uma variável que representa tudo aquilo que o Estado, digamos, contraiu em termos de dívidas, empréstimos junto a instituições financeiras, junto a organismos internacionais, constitui todo esse montante de quanto o Estado deve em um determinado momento. E a terceira variável que foi avaliada é a dívida consolidada líquida, que representa a diferença entre a dívida consolidada e a disponibilidade de caixa em um determinado momento. O que se observou, a partir do início desse ano, de 2022, no primeiro bimestre de 2022, foi uma redução dessa dívida, uma queda da ordem de 900 milhões de reais. Ou seja, a dívida total do Estado em 2022 hoje é menor do que era no final de 2021. Então, era 18,9, saindo de 18,9 para 18 bilhões de reais. Então, cenário bastante positivo hoje, no sentido de que essa dívida ela demonstra uma redução. Outra variável importante é exatamente a disponibilidade de caixa. Se nós observarmos também, nesse mesmo período aqui do primeiro bimestre de 2022, percebe-se um forte incremento de disponibilidade de caixa. Salto saindo de 7,7 bilhões para 11,2 bilhões de reais. Então, essas duas variáveis são duas variáveis que têm um comportamento positivo do ponto de vista da saúde fiscal do Estado. Raimi também destacou a importância de se realizar um monitoramento da dívida pública estadual. O que esses números representam? Aumento de caixa, redução de dívida, representam um conjunto de fatores. O primeiro deles é dizer o seguinte: se o Estado tem mais caixa disponível, ele tem melhores condições de prestar um serviço à sociedade. Tem melhores condições de prestar o melhor serviço na área de educação, na área de segurança, na área de saúde, na área de segurança pública, na área de saúde. Por quê? Simplesmente porque ele tem disponibilidade de recursos para fazer frente a essas despesas. E tendo também caixa, aumenta sua capacidade de fazer novos investimentos. Novos investimentos representam crescimento futuro do Estado do Ceará. E um terceiro importante elemento é dizer o seguinte: quanto melhor essas variáveis, melhor é o chamado rating da capacidade de pagamento do Estado. Esse rating é medido pela capacidade de que o Estado teria
de honrar, né, esses empréstimos que são contraídos. O projeto Monitor Fiscal é uma parceria do TCE Ceará e da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, através do programa Cientista-Chefe. Todas as cartas de conjuntura estão disponíveis no site do Instituto Plácido Castelo, a Escola de Contas e Gestão do Tribunal. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre o papel da ouvidoria para o fortalecimento do controle social, tema de uma das capacitações do TCE Educ.